Juventude, conhecimento, doutrina, interatividade, alegria, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online. Você aí que está do outro lado aí do seu computador, do seu mobile, do seu celular, estamos aqui em mais um programa Missão Y, trazendo para você o conteúdo da Igreja Católica, isso mesmo. Você sabe que é o YouCat, né? O YouCat foi feito para você, jovem, de uma linguagem mais tranquila, mais clara, onde você olha, entende aquilo que você quer saber. Por isso o YouCat, que foi aí aquele grande Papa, o nosso grande Papa emérito Bento XVI, a colocar na sua mão, na minha mão, esse entendimento claro do catecismo, não é verdade? E você sabe que o catecismo, o primeiro catecismo foi editado, foi em 1582, isso mesmo. E após anos, ele foi reescrito, na verdade, renovado, aí em 1993, pelo Papa João Paulo II, que fez ali a comissão com os bispos do mundo inteiro para elaborar um novo catecismo. E aí, após esse tempo, veio Bento XVI, que fez uma enxugada nele, na verdade. Ele não tirou nada daquilo que era o catecismo original. Ele só deu uma enxugada ali no YouCat, esse catecismo que se transformou em YouCat para você jovem, para que você entre e olhe lá a sua dúvida e mate a sua dúvida, para que você saiba aquilo que é importante na nossa vida, você que é cristão, como eu sou cristão, aquelas dúvidas que você tem, traz no coração, o catecismo responde, certo? E o programa está recheado, como você sabe. Temos aqui a parte dos jovens que vão estar aqui conosco, né? Tem uns jovens ali atrás, ali, ó. Daqui a pouco, aí, o seu câmera está pegando ali, tem vários jovens ali atrás. Vai assim, ei! Então, são jovens que vieram lá na Barra dos Coqueiros, do bairro Atalaia Nova, isso mesmo. Dos outros jovens ali do lado, ali, olha lá, tio, pega lá. Quem que é? Vocês são de onde mesmo? São Corrado. Esses aí já são fregueses, né? Vem quase todo o programa. Que bom. Então, são esses jovens que veio participar conosco desse programa. Claro, e tem também o quadro Jovens Nações com a nossa irmã Jéssica. Olá, me chamo Jéssica e quero convidar você para participar conosco através do site www.youtube.com/Missão Y Online Day. E vai ter muitos jovens, vai ou não, Jéssica? Vai sim. E qual que é, Jéssica, e qual que é o nosso tema de hoje do programa? O artigo, vou falar para você, se você ainda, né, não está digitando aqui, ó, é artigo 378, que diz assim: por que não se pode tirar a própria vida, nem a dos outros? E o segundo artigo, né, tema do nosso programa, é o 381. Por que motivo a igreja é contra a pena de morte? Entendeu, Jéssica? Com certeza. Estamos esperando a sua pergunta. Então, gente, participe, mande aí seu link, suas dúvidas, porque o pessoal aqui na plateia já tem várias dúvidas aí que já passou para a Jéssica aqui. E agora, eu quero convidar aqui o nosso irmão de comunidade, Guilherme, o seminarista, que vai partilhar conosco sobre esses dois temas. Pode entrar, Guilherme, seja bem-vindo. Cadê os aplausos do Guilherme? Bem-vindo, Guilherme, ao programa. Muito obrigado. Peço desculpa pela minha voz, estou com faringite, mas a evangelização não pode parar. Quero que essa mensagem chegue em todo o Brasil, além do Brasil, porque o evangelho precisa conquistar e ser conhecido por todos. Muito bom estar aqui. Legal. É isso aí, o Guilherme. Ele está aqui há um mês, 40 dias, não sei, né? Na missão? Estou há 40 dias na missão de Aracaju, Sergipe. Há 40 dias ele veio remanejado para cá, como nós, todos nós da Canção Nova, que somos enviados para uma terra nova para evangelizar. Enfim, vamos lá então, Guilherme. O Guilherme veio partilhar conosco, então, sobre esses dois artigos. Guilherme, antes de nós partilharmos, eu queria que você também conhecesse a opinião dos jovens que estão nas ruas, que a nossa equipe Missão Y esteve na Praça Zilda Armes e entrevistou, partilhou ali sobre esses dois temas ali com aqueles jovens que estavam ali na praça, tinha uns que estavam
né, que estava lá bem relaxado lá na praça, e a equipe chegou, interpelou, falou, vamos partilhar sobre esses dois temas, aí os jovens interagiram. Vamos ver então? Atitude, ousadia, coragem, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online Day. E aí, galerinha, estamos aqui em mais um Missão Y e eu estou aqui na Praça Zilda Arnes com a Rafaela. E eu vou fazer para a Rafaela uma pergunta do YouCat. Rafaela, por que não se pode tirar a própria vida nem a dos outros? Porque é um dos mandamentos da lei de Deus. Não matar. Um dos 10 mandamentos. A segunda pergunta é: por que motivo a igreja é contra a pena de morte? Porque só quem nos deu a vida tem direito de tirar. Que é Deus. Amém. 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 E a segunda pergunta: por que motivo a igreja é contra a pena de morte? Porque é tão cruel quanto tirar a própria vida de uma pessoa. Certo? Curto e grosso. Olá, galera do Missão Y, eu sou o Logan e vou entrevistar aqui o Rodrigo. Rodrigo, por que não se pode tirar a própria vida nem a dos outros? Porque nenhuma pessoa tem esse direito, né? A pessoa tem que preservar a vida, pô. A própria vida dos outros. E só Deus pode julgar, né? Outra pergunta. Por que motivo a igreja é contra a pena de morte? Mas... não sei responder. Esse negócio de igreja aí, eu não sei. O amor, Senhor, neste momento. Uria mandalaria 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 mandalaria. Atitude, ousadia, coragem, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online Day. Então você acompanhou aí a galerinha que esteve aí nas ruas, lá na Praça Zilda Arnes, para essas duas perguntas, né? Questionar os jovens, o que eles acham sobre esses dois artigos do catecismo, que trouxe polêmica, né? Uns não sabiam, outros já deram a resposta lá de cara, né? Cada resposta incrível. E o importante que a gente precisa fazer, eu jovem, você jovem, nós precisamos configurar a nossa opinião, aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja acredita. E para isso acontecer, antes de qualquer coisa, que eu quero dizer para você que está em casa, para você que está aqui no estúdio. Aqui na contracapa do YouCat, você que tem YouCat pode pegar, o Papa Bento XVI, ele afirma isso e fala assim: para tudo isso, nós precisamos sacrificar tempo. Estudai no silêncio do vosso quarto, leiam enquanto casal estiverdes namorando, formar grupos de estudos em redes sociais, partilhar em na internet. Ou seja, por que eu comecei falando isso? Para eu configurar a minha opinião, a opinião da igreja, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Pena de morte, eutanásia, tirar a própria vida, não tirar a própria vida, o que a igreja fala nisso? Se nós pegarmos o catecismo, vamos lá. Pega o YouCat, que é o catecismo jovem, na página 378, página 208. Tudo isso, todo esse assunto vai estar girado e centrado no mandamento importante, que é o 5º mandamento: não matarás. Quando Deus deu os mandamentos, ele simplesmente afirmou: não matarás. Mas o que é isso? Por que isso? Por que Deus afirmou claramente não matarás? Porque nós precisamos entender e nós precisamos viver a vida como algo sagrado. Sagrado, que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Mas aí eu posso pensar, por que a vida é algo sagrado? O que tem por trás da vida que é algo tão importante? E eu falo da vida, não uma questão de vida só da pessoa humana, que na escala de valores é supremo. Mas tudo tem vida. Natureza, animais, vamos dizer assim, tudo tem uma ordem, né? Então, a vida, por si,
ela é algo importante e bela. Só que quando vai para a pessoa humana, fica mais sagrado. Fica mais sagrado. É bonito que tem um salmo que fala assim: quem é o homem, Senhor, para lembrar-des dele com tanto carinho? E é bonito a gente perceber que o homem tem essa vida, tem essa vitalidade. Então o catecismo, no 278, fala isso. Só Deus é o Senhor da vida e da morte. Embaixo no comentário fala: atentar contra a vida é um delito contra Deus. A vida é algo sagrado. Hoje, nós estamos lidando com uma sociedade científica. A gente precisa entender, você jovem precisa entender, nós estamos lidando com uma sociedade científica. Tudo precisa ser comprovado com dado científico. Tudo. Tanto que, se eu for pegar um exame para detectar que tem um câncer, o que eu preciso fazer? Exame. Dado científico. E a gente esquece que os dados científicos vão como se distanciando daquilo que é sagrado da vida. Sim. Não é porque eu tenho um câncer que eu não tenho, minha vida não é sagrada. Não é porque eu perdi minha mão num acidente que a minha vida deixa de ser sagrada. Então, hoje essa sociedade científica, essa sociedade empirista, essa sociedade em que fala que o corpo é apenas uma máquina, a gente vai distanciando daquilo que está por trás, de um Deus que nos deu a vida, que move a nossa vida e deixa bem claro, a vida é algo sagrado, vai além de tudo isso que eu disse até agora. Vamos respeitar, então, a vida. E é logicamente que a igreja, como o Guilherme já partilhou, não vai aceitar que você tire a sua própria vida e nem a dos outros. Né? E nessa onda que estamos tendo aí no mundo afora, de pessoas tirando as vidas umas das outras, aí, com toda facilidade, por causa de tantas coisas, política, né? Ou, vamos dizer, religião. A igreja fala, não se deve tirar a própria vida nem a vida dos outros. Então, por isso, sempre partilhar sobre esse tema, porque, às vezes, tem muitos acontecimentos dessa forma, aonde outras pessoas podem assistir e pensar que é natural. Se eu matar, ou uma pessoa matar a outra por coisas tolas, é natural. Não, não é natural. Isso, na verdade, é antinatural. Antinatural. Porque natural é a vida e o dom da vida. Natural é uma criança no ventre da mãe lutar pela vida. Natural é uma pessoa dar a vida e viver a vida. Antinatural é tirar esta vida. Todos, anota aí. Todos, eu e você, nós vamos sempre lutar pela vida. Meu corpo vai lutar pela vida. É impressionante quando a gente vê aquelas catástrofes de pessoas que ficam presos subterrâneo, fica preso lá na terra. Sim. Todo mundo já acompanha isso. Ela vai lutar contra a vida. Ela vai lutar a favor da vida. Então, mesmo na situação de prisão, vai tentar caçar água, vai tentar caçar alimento. Se precisar comer, desculpe a palavra, se precisar comer uma barata, para sobreviver a pessoa vai. Porque dentro de si, lá dentro, traz um profundo motor a favor da vida. Impulso, né? Para sobreviver. Para sobreviver. E é dom de Deus. Dom de Deus. A vida é dom de Deus. A vida é algo sagrado que nós precisamos conhecer em uma sociedade que está implantando uma cultura que chama cultura de morte. Nós somos convidados como a igreja a declarar a vida como algo sagrado. Você, jovem, que é considerado cristão e tem umas opiniões meio afastadas daquilo que a igreja ensina, eu falo. Venha, conheça, entenda o que é a vida. E eu vou mais profundo, sabe, Léo? Para eu valorizar a vida do outro, sim, eu preciso valorizar a minha vida. Eu preciso preservar a minha vida. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso fazer. E
o cuidar de mim não é só no físico, é no psíquico, é no espiritual. Sim. Eu, por exemplo, estou com faringite. Eu estou com o meu físico abalado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou buscando cuidar de mim. Estou tomando remédio, estou tomando água, estou observando, estou tentando ficar quieto. Porque eu preciso cuidar de mim. Cuidar. Isso é valorizar a vida. E quando eu valorizo a minha vida, eu começo a compreender o valor da vida do outro, a importância da vida do outro. E que eu não posso tirar, matar o outro. É isso mesmo. Guilherme, antes da gente ir para a próxima, né, o livro está dizendo aqui, no livro do Êxodo, diz claramente, não matarás. Atentar contra a vida é um delito contra Deus, como você já disse. A vida é sagrada, como você já disse. Isso significa que pertence a Deus, a sua propriedade. Até a nossa própria vida não nos foi apenas confiada. Foi o próprio Deus que nos ofereceu a vida. Só Ele não-la pode tomar. Pronto, a gente encerra aqui, né, essa parte desse artigo 378. E eu não sei se o Guilherme já resumiu tudo isso aí já também, né, no 381, né, porque motiva a igreja é contra a pena de morte. Não tem como eu falar de pena de morte, ou de eutanásia, ou de qualquer coisa, se eu não for lá atrás para pensar na vida. Não tem como. Sim. Por exemplo, o aborto. É engraçado que no Face tem aquelas fotos, né, de uma criança que fala: quem pensa em aborto já está vivo, né? Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi muito publicação disso. Por quê? Porque é a vida que vai movimentando o mundo. Se eu não entender essa questão da vida é um alto sagrado, e a gente vai bater nessa tecla sempre. A vida é um bem sagrado. A vida é um bem sagrado. A vida que começa da união do espermatozoide com o óvulo, a vida começa ali. É engraçado que você lendo esse artigo me fez lembrar de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na filosofia, tem 5 provas da existência de Deus. Não pela fé, mas pela razão. Uma das provas da existência de Deus pela razão de São Tomás de Aquino, que fala 5 vias de São Tomás, fala assim: não existe nada que se mova que não é movido por um algo. O que é isso? Se eu pegar essa move, né? O que move? Se eu pegar essa imagem, ela não vai se mover sozinha. Sim. Certo? Para ela mover, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou mover. Tocá-la. Certo? Certo. A vida é a mesma coisa. Quando uma semente vai ser plantada, semente de caju, que aqui é muito comum no sertão. É comum, gente? É comum, não é? É comum. Se eu plantar essa semente, eu tive o ato de plantar. Eu movi essa semente. Uhum. Eu tive o ato de regar. Mas algo vai mover para ela brotar. Quando o espermatozoide se une com o óvulo, algo vai mover aquelas células. E o que move aquelas células vai chegar a um ponto que a gente vai adentrar no mistério de Deus. Tudo que move é um Deus que move. São vários movimentos, né? O impulso dele chegar até o óvulo, a força que ele faz, a rapidez, como que ele deve ir. Por isso que a vida é movida por Deus. Muitos falam assim: a vida é minha. Eu mando na minha vida. Ah, concordo, você manda na sua vida. Nós temos a liberdade que é dom de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o seu sistema... Vou dar um exemplo. Seu sistema nervoso, seu coração, está movendo por si mesmo? Não. Não. Não se move por si mesmo. Sua célula não se move por si mesmo. Eu preciso comer. Claro que precisa comer. Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer por trás? Sim. Então, nós precisamos compreender e entender que por trás da vida tem uma mão de Deus conduzindo todas as coisas, uma mão de Deus que move, e nós não podemos perder isso no nosso coração, nós não podemos perder isso na nossa vida. E a gente volta lá para o primeiro ponto, para o não matarás. Não matarás por quê? Porque a vida é sagrada, a vida é dom de Deus. Amém. Ô Guilherme, tem umas pessoas aí que já têm algumas dúvidas e também estão aceitando também essa... Se aceita ou não também esse questionamento, né? Nós temos aqui a Lisandra, da Atalaia Nova,
que pergunta por que a igreja é contra a eutanásia. Temos aqui também a Lúcia, da Atalaia Nova, que concorda com a igreja. Concorda. Concorda com os dois temas, né? É, legal. Que bom que ela concorda. Bom, eu vou responder, não com minhas palavras, mas com a palavra da igreja. No artigo 382, faz a pergunta para o jovem: é permitida a eutanásia? E a igreja ela é muito clara, que diz assim: provocar a morte diretamente atenta contra... Vamos voltar. Provocar a morte diretamente atenta sempre contra o mandamento: não matarás. Pelo contrário, assistir a uma pessoa no processo de morte constitui mesmo um mandamento humano. Aqui está a questão: se matarmos uma pessoa que está a morrer, ou deixarmos que ela morra, dar-lhe assistência. Quem intencionalmente provoca a morte de uma pessoa gravemente doente, que é a eutanásia, atenta contra o 5º mandamento. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a pessoa ela precisa ter a dignidade de uma morte natural. Natural. Mesmo que a pessoa esteja doente, nos seus últimos suspiros, ela precisa ter a dignidade da pessoa humana de viver e de morrer naturalmente, até o último suspiro. Mesmo que a ciência decrete morte cerebral, nós precisamos entender que a vida por trás, lá atrás, tem uma vida, tem uma pessoa, tem um filho de Deus que precisa morrer naturalmente. Entendeu? Por quê? Ai, Guilherme, mas por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Quem tem direito de dar ou não de dar a vida ou dar a morte, tem um nome, chama-se Deus. Eu gostaria de agradecer aqui o Guilherme. E também, Guilherme, que nesse momento, para despedir, o que você falaria para o jovem que está nos vendo agora, de uma maneira geral, se é sobre esses dois temas ou não? Dá um recado aí para esses jovens que estão nos vendo. Bom, eu quero dizer para você, jovem, sacrifique seu tempo para estudar o catecismo. Se a sua resposta ou a sua dúvida não está satisfatória com aquilo que a igreja diz, eu preciso dizer para você: estude mais a igreja. Estude mais a doutrina da igreja. A igreja não tem medo de acolher a sua dúvida. A igreja não tem medo de que você venha com a sua dúvida, porque ela tem uma resposta clara. Para isso, estude, sacrifique o tempo, enamore disso daqui, coma isso daqui, e você tenho certeza que a sua dúvida vai ser sanada e você vai ser um cristão muito mais feliz. Vai viver muito melhor a sua vida. Atitude, ousadia, coragem, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online Day.